Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nós viemos esta noite a trazer uma mensagem acerca do chamado, acerca da promessa, acerca do que Deus tem para a nossa vida. Eu estava em casa e, mediante a leitura da palavra, o Senhor fora me trazendo algumas coisas no qual eu vinha anotando para que eu viesse entregar a noiva do Cordeiro. Porque o objetivo é entregar uma palavra revelada, uma palavra que toque aos nossos corações, uma palavra que nos impulsione a nós servirmos ao Senhor e andarmos nos seus caminhos, guardando os seus estatutos. Eu até coloquei um tema na mensagem que seria lutando pela chamada para conquistar a promessa. Lutando pela chamada para conquistar a promessa. E aí vimos ali chamados para servir. Então, meus amados, tudo começou em Gênesis 12. A chamada de Abrão e a sua promessa. O homem que ouviu a voz de Deus, e Deus lhe tira de dentro da sua casa, de dentro da sua família, de dentro do seu parentesco. Não que Deus quisesse tirar ele do aconchego da sua família, do seu familiar, mas porque aonde Abrão estava não era lugar onde Deus poderia cumprir a promessa na vida dele, pois o seu pai, ele trabalhava, fazia ídolos, e Deus não queria aquilo para a vida de Abrão. Então Deus faz um chamado para Abrão, que daria a ele uma terra boa, uma terra próspera, uma terra fértil, uma terra que manava leite e mel, aonde a mão do Senhor estaria sobre a vida dele, aonde ele colocasse as plantas do seu pé, ele seria abençoado, e aqueles que eles abençoassem, seria abençoado, e aqueles que o amaldiçoassem, seria amaldiçoado. É porque Deus estava fazendo uma chamada para Abraão, dando a ele uma promessa e dizendo: eu vou ser o dono da tua chamada e farei conquistar a promessa, porque as mãos do Senhor estavam sobre a vida dele. Aí a Bíblia diz então que Deus, ele ouve a chamada. Ele ouve a chamada e acredita na promessa. E a chamada não tinha endereço, a chamada não tinha lugar fixo, a chamada não tinha um paradeiro. A chamada era servir o Senhor, escutar a voz de Deus, e Deus ia guiar por caminhos retos, aonde Deus já estava querendo levar ele. Então, ali Abrão tinha que estar escutando a voz de Deus, ele tinha que estar atento ao chamado do Senhor, ao que Deus tinha para ele conquistar aquela promessa. Ele não poderia estar escutando a voz alheia, a voz dos amigos, a voz de outras pessoas, a não ser a voz de Deus, porque o principal chamado, ela vem de Deus. É como disse aqui o auxiliar Manuel: alguma multidão vão tentar impedir de que eu e você recebam o que Deus tem guardado para a nossa vida. O chamado na nossa vida, ele não vem de homem, ele vem de Deus, ele vem dos céus, ele vem de uma autoridade soberana, ele vem de alguém que é maioral, que vai nos cumprir a promessa que um dia foi nos dada à nossa vida. Pois bem, Abrão então começa com a promessa. O chamado vem para Abrão. O chamado de Abrão passa para Isaque, junto com a promessa. O chamado não vem sem promessa. O chamado vem junto com a promessa. De Abrão passa para Isaque, é o filho, porque Abrão está falando com o filho acerca das promessas. Tanto é que Deus diz: eu nunca vou esconder nada de Abraão, porque ele dirá ao seu filho acerca da minha presença
da minha graça, da minha bondade, do meu amor, da minha misericórdia, da minha promessa. Eu sei que os filhos servirão os estatutos, porque Abraão vai ensinar ele no meus caminhos. Então Deus vai se revelando ao longo do tempo, mas aonde Deus vai se revelando? No sacrifício, na oração, na adoração, na congregação. Nós vamos ver que Deus vai trabalhando na vida de Abraão, porque ele vai sacrificando, ele vai glorificando, ele vai orando, ele vai buscando e ele vai entendendo que pelo chamado ele vai alcançar a promessa. Aí o chamado passa para Isaac, a promessa passa junto para Isaac. De Isaac passa para Jacó, passa para aqueles que já têm a certeza e a convicção que o chamado veio de Deus. Permite, Mauro, na verdade o chamado não era para Jacó, o chamado era para Esaú, mas Esaú rejeitou o chamado de Deus. Ele não queria o chamado, ele preferiu a lentilha, o prato da lentilha, do que o chamado. É por isso que ele deixou de lado o chamado. É que o chamado precisa ter muita, meu irmão, competência. O chamado precisa ter preparo. O chamado a gente precisa estar buscando para nós herdarmos o que Deus já prometeu para a nossa vida. Há pessoas que dizem que quem tem promessa de Deus não morre. Nós vamos chegar lá, irmão. Toda promessa, ela se segue diante de um chamado. E ela só não vai morrer se eu e você guardar esse chamado dentro da nossa vida, da nossa estrutura. Se eu e você pelejar por este chamado, a promessa de Deus vai se manter de pé para nós herdar o que Deus nos prometeu. Aí passa de Abraão para Isaac, passa de Isaac para Jacó, passa de Jacó para José, que é vendido para o Egito, com chamada e com promessa. Eu estava sentado no sofá, lá na mesinha da escrivaninha ali, e Deus vai me dizendo: olha só, meu filho, olha só, olha da onde vem o chamado, olha da onde vem a promessa, olha como vem passando. José, no meio da sua família, e meu Leonel, José tendo sonho, José e Moseli tendo visões, José tendo chamado, José tendo promessa, mas os irmãos de José não acreditavam no chamado e não acreditavam na promessa. E um dia José disse: pai, Deus me deu um sonho e mais uma visão. E aí o pai chegou e disse: meu filho, agora não é só os teus irmãos que vão se dobrar diante de ti, mas até eu e a minha mãe vão se dobrar diante de ti, meu filho. Será que tu não fosse longe demais? Mas o pai dele sabia que Deus tinha um chamado e ia guardar a promessa no momento certo. Deus sabia que as visões, as revelações, por isso que eu digo, irmão, tem gente que não tem mais visões, não tem visão. Tem gente que tem a cara de pau de dizer: Deus não cura mais, Deus não salva mais, não acontece mais milagre, a igreja está morta, a igreja mudou, irmão. Isso daí é gente que não tem mais sensibilidade à voz do Espírito Santo. Jesus disse: a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Pode vir o que vier, irmão. Jesus é dono no céu, é dono na terra e no fundo do mar, e não há alguém maior do que ele. O mundo já age o maligno, mas o mundo não é do maligno. Tem um dono, tem um dono que nos guarda, tem um dono que nos cuida, tem um dono que nos guia, tem um dono que nos ajuda, tem um dono que está conosco todos os dias até a consumação do século. Olha, tem um camarada lá, está trabalhando comigo, ele está meio afastado, ele diz assim, né? Irmão Marco, me diz uma coisa, acerca do que está acontecendo em Israel, acerca do que está acontecendo
Ei, será que nós vamos ser arrebatados agora? Ele disse, calma. Está tudo nas Escrituras. Não precisa sair esses profetas revelando por aí, inventando coisa, porque está tudo revelado nessa Escritura. Tu tens que ler a Escritura. Se tu ler a Escritura, tu vai entender a revelação. Tu vai entender os propósitos. Tu vai entender as guerras. Tu vai entender o que está acontecendo. Porque Jesus disse que seria o princípio das dores. Irmão, a terra está gemendo. São princípios das dores. Jesus disse que haveria guerra. Que haveria país contra país. Irmão contra irmão. Pai contra pai. Contra filho. Filho contra pai. Jesus alertou, porque o discípulo perguntava quando há de acontecer isso tudo. Quando será a tua vinda, o arrebatamento da igreja? O discípulo fazia pergunta. Ele dizia, não assusteis, haverá guerra, rumores de guerra, haverá de tudo isso. Eu estava pregando outro dia na outra igreja, eu disse, porque hoje nós vemos, irmão, as cenas são terríveis, as cenas são chocantes, as cenas são apavorantes do que estão fazendo. Mas, irmão, você entra na palavra de Deus e começa a ter uma visão da palavra e você vai ver, meu irmão, quando jogar os crentes lá na arena para ser devorado por leões. Já pensou se fosse postado hoje nas redes sociais? Quando botaram um azeite de tacho, um tacho de azeite quente para jogar João no óleo fervendo? Quando fez ali a fogueira da Inquisição e colocou fogo nos cristãos? É porque nós às vezes não entendemos, irmão, a palavra, o significado da palavra. Mas se nós entender sobre sempre houve guerra, sempre houve tudo isso, é certo que nós precisamos clamar, é certo que nós temos que dizer, Senhor, ajuda o teu povo, ajuda Israel, é a menina dos teus olhos, a nação eleita, é o povo eleito, ajuda, como ajuda essas pessoas que estão passando por todas essas coisas. Mas eu dizia a ele, meu filho, o arrebatamento da igreja vem. E é não abrir e piscar de olho. No soar a última trombeta, Jesus vem e arrebata a sua igreja. Aí você vê, irmão, aquele propósito de Deus vem indo, e José vai para o Egito, vendido no Egito, com promessa e com chamada. Está dentro do Egito, está trabalhando no Egito, está fazendo as coisas no Egito. A Bíblia diz que vai vir fome na terra. O pai dele passaria por fome, mas Deus já tinha um propósito. Deus tinha uma chamada. Deus tinha uma chamada. Deus tinha um milagre. Deus tinha promessa. Aí o que vai acontecer? José foge da aparência do mal. José foge do pecado. José foge das coisas que não agradam a Deus, porque ele sabe que o chamado vem de Deus. Os irmãos venderam, colocaram numa cova, colocaram dentro de um poço, e dentro do poço nós não temos visão para frente, nós não temos visão para trás, nós não temos visão. A única visão do poço, meus irmãos, é para cima, porque no poço você vai andar redor em círculo, você não vê nada, mas a visão é para cima, e José sabia que ele estava crendo naquele que de cima lhe havia feito a promessa. A Bíblia diz que José, ele vai abençoar a família, porque Deus é fiel. Deus é fiel, meu pastor. Deus tem nos guardado em suas mãos. Deus tem nos dado livramento à nossa casa, à nossa família, os nossos filhos. Deus tem nos abençoado. E a Bíblia diz que José fica lá. Agora o que acontece? Você vê só o segmento das coisas. José vai crescendo dentro do Egito. Faraó, ele vai dar um apoio a José, porque ele vê que o Deus de José é um Deus poderoso. José tem revelação no Egito. Nenhum astrônomo, nenhum cientista, nenhuma pessoa formada em grau de alta escolaridade conseguia discernir os sonhos de Faraó, mas José tinha. José tinha discernimento de sonho. José tinha revelação. Irmão, Deus revela, viu? Deus revela sim.
Deus dá visão sim. Deus fala em profecia sim. Deus fala da palavra sim. Quando o faraó fez a pergunta para José, José disse, olha, te guarda, te mantém, comece a encher o celeiro, porque a fome veio. E a Bíblia diz então que ele fez isso, e com isso foi abençoado. Ao ponto de eles colocar ele como governador, e Faraó dizer, quando eu estiver no trono, eu sou maior que José. Quando eu estiver embaixo, José é maior que eu. Quantas pessoas queriam matar José? Revelado. Mas para isso tudo, para essa chamada, tem um peso. Aí muitos não querem passar por isso. Aí no meio da caminhada o Senhor não me deu. Eu pensei, já faz 1 ano e meio que eu sirvo ao Senhor. Já faz 2 anos que eu canto na banda. Já faz 3 anos que eu estou pregando. O Senhor não me deu. Aí começa a vir a mistura e colocar a palavra sobre a orelha, sobre os ouvidos e a pessoa sai. E se afasta de Deus. José o tempo todo estava lá. Lembra quando o copeiro, José revelou o sonho do copeiro e ele disse, diga a Faraó a meu respeito que eu sei interpretar a visão. O copeiro não disse, sabe por causa de quê? Não foi que o copeiro quis esquecer, foi Deus que fez o copeiro esquecer. Porque Deus está dizendo assim, eu vou ver quem é o pastor Isaac. Eu vou ver quem são os pastores. Eu vou ver quem são os cantores. Eu vou ver quem são os pregadores. Eu vou ver quem é José. Eu vou ver o que está no coração. Vocês estão me servindo porque eles querem alguma coisa? Ou vocês estão me servindo porque eu sou alguma coisa? Não servimos a Deus pelo que Ele vai dar. Servimos a Deus pelo que Ele é. Tem gente que bota Deus na parede e diz, Senhor, hoje, até meia-noite, se o Senhor não me der, amanhã eu não prego mais. Aí Deus está dizendo assim, não tem importância. Eu levanto um melhor que tu. Eu quebro o soberbo e exalto o humilhado. Porque a glória não é para nós, a glória é para Ele. Deus não reparte a glória dele com ninguém. A glória é para Ele. A glória nunca foi para o homem. Importa que eu cresça e ele diminua. João estava pregando no deserto e ele dizia o que é? É uma cana trilhada. João estava lá pregando a palavra, mas a honra era para Deus. A honra sempre é para Deus. Aí José está lá, e agora para o José, irmão, tem um crescimento no Egito. Começa a crescer, só que a Bíblia diz que José vai morrer, pastor. E também Faraó, presbítero Mauro, que conhecia José, e o Deus de José vai morrer. E agora vai se levantar um novo Faraó que não conhece a José, e nem o Deus de José. Aí a Bíblia diz que esse Faraó, ele é satânico. Esse Faraó, irmãos, é o inimigo, é Satanás no dia de hoje. O que ele vai fazer? Ele vai impedir o crescimento do povo. Ele vai dizer assim, ó, ele vai fazer uma reunião com seus conselheiros e vai dizer assim, ó, vamos parar o crescimento do povo. Por que parar o crescimento do povo? Ele diz assim, vamos usar de astúcia. Vamos enfraquecer o povo de Israel, porque está crescendo de maneira enfreada. Quanto mais apanhava, mais crescia. Quanto mais apanhava, mais crescia. Dava a tarefa para ele, tinha que fazer 1000 tijolos e carregar o barro. Eles faziam. Depois tinha que fazer 1000 tijolos e carregar mais barro, mais porção. E eles faziam. E dava chicotada. Quanto mais apanhava, mais ele crescia. Ao ponto do Egito crescer o povo de Israel lá dentro. Só que o povo tem promessa. O povo está ali, mas o povo tem promessa, presbítero Mauro. A terra de Canaã está pronta para eles herdar. O povo tem promessa. Aí o que vai fazer? A Bíblia diz que eles vão crescendo. Aí Faraó diz assim, ó, vamos matar todos os meninos. Chama as parteiras, vamos dar ordem para elas. E quando elas tiver, quando essas hebreias vier para dar a luz, então é o seguinte, quando elas vier para dar, tudo que for menino vocês matam, e que for menina vocês deixam viver. Menina não tem problema. A gente bota na cozinha do palácio, bota para fazer a limpeza, trabalhar de camareira, tá tudo bem. Mas os homens é um perigo. Esses homens vão ficar mancebos, valores valentes e vão se misturar com o nosso inimigo, lutar contra nós e sair da terra.
é que tinha um povo lá dentro que estava misturado, que não era do povo de Israel, e estavam fazendo associação com o povo de Deus. Por quê? Porque eles viam o que Deus trabalhava, operava, então eles diziam, eu vou servir esse Deus também. Eu vou andar com esse Deus também. Quando vocês saírem daqui, eu vou junto com esse Deus também. E começou aquela mistura, e o povo crescer. A Bíblia diz, irmão, que a parteira deixou a ordem do rei de lado e temeu a Deus. Quando as hebreias vinham para dar luz, elas tiveram um temor tão grande que elas não matavam. Aí quando o rei soube, Faraó soube, que as crianças viviam, o que ele disse? Ele chamou as parteiras e disse, vem cá, eu dei uma ordem para vocês. Que quando nascessem os meninos dos hebreus, eles tinham que ser mortos. E vocês não cumpriram as ordens. Aí elas disseram assim, ó. Sabe o que é? É que as hebreias é diferente. As hebreias é diferente. Quando eu pego essa pregação, eu lembro da minha esposa, que era no verão, e não dava para sair do prédio, e ela estava grávida do meu guri, e aí veio a ambulância para buscar ela, e eu disse, Senhor, que ela não sofra, seja rápido, igual as hebreias. E ela pega a ambulância, minha mãe sai com ela, eu saio com o carro atrás. Quando eu chego lá na maternidade, pastor, aí eu chego no balcão, eu disse, moça, chegou uma moça aqui grávida numa ambulância, ela disse, não chegou ninguém, senhor, na ambulância. Grávida não, senhor, eu digo, chegou sim. Eu saí atrás da ambulância, eu vim disparado. Eu sei que a ambulância entrou e ela entrou atrás e foi essa ambulância que acabou de passar aí. Ah, o senhor está enganado, aqui não chegou ninguém grávida. Aqui chegou uma moça com um menino no colo. Eu disse, o quê? Foi. Ela teve um menino dentro da ambulância, na descida do Jardim da Paz. Aí tá lá, irmão, enquanto as egípcias estão lá e vão para a maternidade, sofrendo ali a dilatação, naquela dor do parto, não ganha, e vai e vem, com aquele sofrimento, as hebreias chegam e dizem, ó, quando as hebreias chamam nós, que nós chegamos lá, já está dando de mamar. Que povo abençoado. Tem alguma coisa naquelas hebreias. Porque quando nós chegamos lá, nós já ouço o chorar das crianças, e aí elas já estão dando de mamar. É alguma coisa que não dá para explicar, Faraó. Aí nesse, a multidão toda, sabe quem vai nascer? Você citou aqui? Moisés. Aí Moisés vai nascer, e eles vão para matar Moisés. Só que Moisés, ele vai nascer com permissão de Deus. Antes que tu fosse formado no ventre materno, eu já te conheci, já te escolhi. E a nações te dei por profeta. Deus tem um chamado na nossa vida. Nós não viemos aqui por acaso, nós não viemos aqui porque não temos nada para fazer em casa, nós não viemos aqui, nós viemos aqui porque Deus tem um chamado na nossa vida. Esse chamado nos dá a herança de uma promessa. Essa promessa, ela vai vir sobre nossa vida. Nós estamos esperando o dia do soar da trombeta. Moisés cresce com a chamada. Moisés cresce com promessa, dentro do Egito, aprende tudo do Egito, a ciência do Egito, mas a mãe está ensinando ele os estatutos de Deus. Faraó quer ensinar os estatutos dele, mas a mãe que está cuidando ensina os estatutos de Deus. Meu filho, tu não pertence ao Egito, isso aqui é passagem. Egito para nós é passagem, irmão. Egito para nós não é para ficar. É lugar de passagem. Deserto é lugar de passagem, não é para ficar. Ele vai para o deserto, sai do Egito, vai para o deserto. Deus molda ele dentro do deserto e depois vai tirar o povo de dentro do Egito. 400 anos a cativo. Agora Deus diz, Moisés, diga ao povo, eu tenho uma promessa. Diga ao povo, eu tenho uma promessa. E a Bíblia diz, irmão, que a travessia do Egito até a terra de Canaã, que manda leite e mel, a qual nós fizemos leitura, era cerca de 200 quilômetros. Isso dava 40 dias de caminhada aproximadamente. Porém, havia uma mistura. E o povo que saiu com o chamado e com a promessa,
começou a murmurar de Deus e dizer, Deus não vai colocar nós lá. Eu estou achando que nós vamos morrer no Egito. Olha, já estamos com fome e não tem carne. Deus mandava as codornizes. Moisés, estamos com sede, vamos morrer aqui de sede. No Egito tinha água, tinha pepino, tinha cebola. Apanhava mastinha, aqui não tem. E começaram a murmurar. A Bíblia diz que um dia se tornou-se um ano. Eles andavam em círculo. Para onde é que vão? Canaã. Terra de Canaã. 200 quilômetros. 40 dias de caminhada. Deus pegou eles por causa da murmuração, por causa da rebeldia, por causa da falta de fé, por causa de zombar. Vocês vão andar assim, ó. Em círculo. Em círculo. Em círculo. Em círculo. Gente com chamada andando em círculo. Gente com propósito andando em círculo. Gente com sonho andando em círculo. Gente que tinha promessa andando em círculo. Por causa de quê? Por causa de dar ouvido para mistura. Dar ouvido para mistura, irmão. Não dá para dar ouvido para mistura. Não dá para ser influenciado pela mistura. Não dá para ser influenciado pelo mundo. Nós não podemos ser influenciados pelo mundo, pelos cantores do mundo, pelos artistas do mundo. Nós temos que influenciar o mundo. Paulo influenciou o mundo. Pedro influenciou o mundo. João Batista influenciou o mundo. João Batista pregava no deserto e dizia, arrependei, raça de víbora, não pode se prostituir, não pode trocar de mulher, não pode adulterar, não pode fornicar. João Batista pregava isso lá no deserto, Presbítero Mauro. Quando levaram ele para o palácio, para a cidade, porque tem gente que é assim, lá no deserto, na igreja pequenininha, ele toca. Chega lá, ele arreia mesmo. Mas quando chega na igreja grande, com o tapete vermelho, as mufadas cochoadas, aí ele volta atrás. Aí ele começa a pegar leve. Mas João Batista, quando chegou na cidade, que Herodes disse, rapaz, cuidado que tu não vai profetizar aí. Ele disse, deixa a mulher do teu irmão, tu não pode fazer isso aí, tá errado. Isso aí Deus vai te matar. Continuou com a mesma palavra. A mesma pregação aí eu vejo hoje, irmão. Eles estão mudando, eles estão inventando jogo de som, eles estão inventando tantas coisas, eu não sei mais o que eles vão inventar, irmão. Para dentro da igreja, para atrair a juventude. Ainda não entenderam, sabe o que é isso? Isso é líder fraco, que ainda não entendeu que a juventude, a adolescência, as crianças, a maioridade, só vai vir para a igreja quando a presença de Deus, ela se manifestar no recinto. Não é as cadeiras, não é os bancos, não é o púlpito, não é o microfone, não é os melhores só que atrai ao povo para a igreja, que atrai o povo para a igreja é a presença de Deus. Igreja sem presença começa a inventar palhaçada. Começa a trazer o mundo para a igreja. E os jovens, uma hora estão cantando na igreja, eu adorarei. E em casa estão tocando Pink Floyd. Porque tem uns até que toca na igreja isso daí, irmão. Faz até o solinho. Só a misericórdia de Deus, sabe o que é isso? É porque está com a mistura. Porque quando você tem certeza das convicções de Deus, você não se mistura. Quando Abraão saiu com Ló, que não era para levar, mas levou, a Bíblia diz que houve briga os pastores. E o que ele disse? Ló, meu sobrinho, escolhe para ti a terra. O Ló podia dizer, né? Meu tio, escolhe o senhor. O senhor é mais velho. Na verdade, eu vim de carona. A promessa não é para mim. Eu vim com o senhor porque eu achei que ia ser um bom negócio. Escolhe o senhor primeiro. Então, vou dar honra ao senhor. Quando o Abraão disse para ele, escolhe, ele disse o quê? Tem certeza? O senhor tem certeza que não vai se arrepender? O senhor não vai se arrepender do que o senhor está falando para mim?
Aí Abraão, não vou não, rapaz, pode escolher, sem certeza. Ele olha e avista as campinas do Jordão, aonde é Sodoma e Gomorra, e a Bíblia diz, nossa, estou até vendo a minha vaca, aquilo lá tem vaca que vai dar até 2, 3, aquele capim verde, vai dar leite, é lá que eu vou prosperar. Ele começou a ter visão carnal, visão dos olhos não espiritual. Ele disse, olha meu senhor, posso ir para lá? Ele disse, tu que sabe, rapaz, posso ir, eu vou colocar a minha tenda então, até perto de Sodoma e Gomorra, e ele foi colocando as tendas, Mauro, até chegar. Ele disse, esse pasto aqui, aqueles capim de elefante, aquelas coisas, quem cuida de gado sabe, né? Viu aquilo tudo ali, aí olhou para um lado, para o outro, para as pedras. Pedra geralmente é capim melado, pedra geralmente é ruim de capim. Aí ele olhou para lá, ele tinha, quando ele viu aquilo, ele disse, o quê? Agora é que eu vou ficar rico, mais do que o meu senhor. Abraão tinha uma chamada e uma promessa. Ló pegou carona e foi abençoado. E foi abençoado, porque quando dizia, quem és tu? Subindo de Ló. Presente para ele também, presente para ele também. Foi abençoado. Só que você vê Abraão sacrificando. Mas Ló, não vê na Bíblia Ló sacrificando. Ló só está de carona. Para que sacrificar? Se Abraão sacrifica, eu não preciso. E ele me dá as oportunidades. Aí Abraão diz, escolhe. Nós somos irmãos, Abraão diz. E irmão não briga. Ainda tem irmão que quer brigar um com o outro. Quer brigar porque um canta mais, o outro canta menos, um prega mais, o outro prega menos, um abre melhor, um prega melhor, evangelista melhor, profetiza melhor. Tem essas coisas no meio da gente. Aí Abraão diz assim, irmão não briga. Eu não saí com chamado para brigar. Olha, tu escolhe, se tu for para a esquerda, eu vou para a direita, se for para a direita, eu vou para a esquerda, se tu for para trás, eu vou para frente, se for para frente, eu vou para trás, se for para cima, eu vou para baixo, se for para baixo, eu vou para cima. Ele disse, eu quero lá. Abraão disse, deixa que eu fique com a rocha. É da rocha que vai verter água. É da rocha que vem o meu sustento. É da rocha que eu vou ser abençoado. Aí você vai ver no texto que dali para frente Abraão começa a ser abençoado. A impedência de Ló. Abraão começa a ser abençoado, irmão. Aí nessa caminhada eu vou terminar aqui. Eles vão para essa terra. Eles estão caminhando. E eles estão para chegar perto da terra. Aí a Bíblia diz que Deus vai falar com Moisés. E Moisés vai chamar o povo. E aí no texto que nós lemos, né? Que eu meio que me embacei aqui. Sabe o que acontece? Eu estava pregando em outro dia. Ali em Biguaçu. E quando eu saí na porta da igreja, a minha Bíblia é de letra gigante. E aí tinha um moço com um saco nas costas preto. E ele disse assim, o senhor pode orar por mim? Eu digo, sim, senhor. Aí ele se ajoelhou no chão ali na coisa da igreja. Os irmãos foram saindo, se ajoelhou. Aí eu disse, o que tu quer? Eu quero uma oração. Uma oração, preciso de uma oração. Aí eu orei por ele, aí Deus foi me passando que ele era revelado, que ele era de viado. Isso é de viado, né, rapaz? Sim, sou de viado, sou de uma tribo de índio. Perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi minha irmã, perdi meu irmão, tá tudo morrendo. E eu estou debaixo da marquise. Eu estou ali debaixo. Eu preciso de uma oração. Ele estava com uma garrafa de cachaça dentro do saco. E ele disse, eu queria uma Bíblia. Eu peguei a minha Bíblia com o esboço tudo para ele. Eu disse, vou te dar uma Bíblia de pregador. Ele chorava, ele abraçava a Bíblia. Meu Deus, meu Deus. Aí veio outro no caminho, ele chamou, vem cá, vem cá, vem cá. Ganhei a palavra. Hoje vai ter palavra lá debaixo da marquise. Já estava cheio. Fiz ele assim, aceita Jesus agora, rapaz. Joga esse saco de cachaça fora. Aceita Jesus como teu salvador. E vai pregar debaixo da marquise. Deus tem uma promessa. Aí eu voltei para a minha primeira Bíblia aí, Bíblia de monte, tudo miudinha. E eu para enxergar. Mas Deus dá graça que hoje nós temos o privilégio de ter um telão. Aí o povo está para entrar, irmão. O povo está para entrar. E quando o povo está para entrar na terra, a Bíblia diz que Moisés diz assim, pastor, envia 12 príncipes. Não é qualquer gente. É príncipe. É gente da alta sociedade. É gente que está ali cuidando das tribos. E ele disse, de cada tribo, tu envia um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Envia para espiar a terra. Aí Moisés vai enviar e diz assim, vai lá, me traga o relatório. Hoje, levariam um celular, faziam as filmagens,
Mas alguém ia dizer que é fake news, que é montagem. Aquele tempo, eles vão lá. E aí eles vão lá, é no tempo que está a uva, é no tempo que está a romã, é no tempo que está o figo. Porque Deus, irmão, se levasse eles antes, eles iriam dizer, não tem nada, essa terra não é fértil. Se levasse depois, aqui não sobrou nada. Mas Deus levou no tempo certo para Ibitiba Mauro. Porque Deus sabe o tempo certo. Deus sabe a hora certa. Nós não sabemos, mas Deus sabe a hora certa de nos levar até a nossa bênção. A Bíblia diz assim, hoje o que eu faço, tu não entendes, mas amanhã saberás. É que a gente é apressado, a gente quer as coisas na hora. A gente quer as coisas na hora. Nós precisamos ter paciência que Deus nos dá. Aí eles vão chegar lá, irmão, e vão espiar a terra. E aí, quando eu li o relatório ali, eles vão ler todo aquele... Vão ver e vão trazer o relatório para Moisés. Vão chegar diante da congregação. A congregação está assim, florida. A congregação... caminhou 40 anos no deserto, muitas pessoas morreram, ali já está uma outra geração, Josué e Caleb, Deus levanta Josué para terminar a missão de Moisés, com a mesma chamada e com a mesma promessa. Aí eles estão ali dentro, e eles olham, chegam na congregação, quando eles viram o gigante, eles chegam na congregação, e quando eles chegam na congregação, eles chegam com o fruto, da terra, e ele diz assim, olha, a terra no qual nós fomos espiar é verdadeira. Deus não mentiu. Deus falou a verdade. Deus disse a promessa, ela existe, é verdadeira. A terra é fértil. A terra é próspera. A terra é gorda. A terra manda leite e mel. Mas teve 10 homens que dentro daqueles 12 disseram assim, só tem um porém. Nós não herdaremos a terra. Já pensou, irmão? Nós chegar para a congregação com a notícia dessa e dizer para a congregação que a congregação não vai herdar a terra. Aí tem gente pregando hoje, pastor, que disse, um amigo meu disse assim, Marco, como é que vai ficar o negócio? Já fiquemos para o arrebatamento? Eu disse, só se tu quiser ficar para o arrebatamento. Já ficamos para o arrebatamento, perdão. Ele disse assim, ó, já fiquemos para a tribulação. Eu disse, rapaz, só se tu quer ficar para a tribulação. Eu estou esperando o arrebatamento da igreja. A noiva vem, o arrebatamento vem. Nós não estamos na tribulação, isso não é a tribulação. Não queira saber o que é a tribulação. Isso é o princípio de dores. Nós seremos arrebatados. A noiva do Cordeiro será arrebatada. E ainda existem pregadores, pastor, que dizem que Jesus não vai voltar mais. Ainda tem deles. Mas nós estamos esperando com fé no Senhor. Aí a Bíblia diz que eles vão chegar e vão dizer, ó, nós não vamos herdar a terra. Perdemos esse tempo todo caminhando. Poderíamos ter voltado. A Bíblia diz que eles revoltaram. A congregação, eles murmuraram e a congregação chorou. Chorou porque pensou, nós não vamos herdar a promessa que Deus um dia fez. Mas a Bíblia diz que Josué e Caleb levantaram a voz e disseram, olha, não sejam rebeldes, somente creia no Senhor, porque se Ele disse que nós vamos herdar a terra, nós vamos herdar a terra, porque o Senhor é conosco. O Senhor é conosco, e a Bíblia diz então que eles herdaram a terra, Josué e Caleb, e uma geração que veio nova, geração até que não conhecia Deus, mas tinha promessa pelos pais. A Bíblia diz que Deus deu a promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó, e ainda tendo os mortos já deitados com o Senhor, Deus manteve a promessa de pé. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Põe-se de pé, se levante. Eu quero orar por vocês. Deus, Ele é fiel.